Olá, amigos. Bom demais vocês aqui de novo. Eu vou voltar a falar sobre história. A gente tem procurado fazer um levantamento aí dos temas de história, né, dos conteúdos de história, filosofia e sociologia para o Enem, e realmente entra ano, sai ano, e história do Brasil sempre cai mais do que história geral. Isso aí é uma coisa que aparece tanto em história quanto em sociologia, né? Porque sociologia, na verdade, aborda também temas históricos, né, numa perspectiva sociológica, mas a história do Brasil, de longe, ainda está ganhando aí quando o assunto é Enem. E eu queria dar uma dica aqui, ou falar com vocês um pouquinho, sobre um assunto que cai muito, que é República Velha, tá? Ou Primeira República, né? Hoje em dia já nem se emprega muito a expressão República Velha, porque não é politicamente correto, né? Na verdade, a expressão República Velha ela foi criada pela galera que fez a chamada Revolução de 1930 para se referir pejorativamente ao período que vai de 1889 até o ano em que aconteceu o golpe de Estado, né? Que ficou conhecido como Revolução de 1930. Então, Primeira República ou República Velha cai muito. E esse período aí da República Velha, ou da Primeira República, foi o período em que politicamente vigorou no Brasil uma coisa chamada política dos governadores. Fique atento, política dos governadores. O que foi a tal política dos governadores? Gente, se você pegar o total dos presidentes brasileiros que governaram durante toda a Primeira República no Brasil, você vai ver que praticamente todos esses presidentes eram grandes proprietários rurais, eram fazendeiros. É aquela história da tal da política do café com leite que você aprendeu lá nos livros de história, né, até no ensino fundamental, quando dois partidos políticos, o PRM, o Partido Republicano Mineiro, e o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, eles controlavam a política brasileira, né? Havia um acordo econômico entre PRP e PRM para se alternarem no poder, né? Um mandato o presidente era paulista, no outro ele apoiava um mineiro, no outro mineiro apoiava um paulista, e assim eles ficavam, né, se mantendo ali no poder. Esse período corresponde à chamada política dos governadores. Mas por que esse nome, política dos governadores? Na realidade, gente, o nome política dos governadores ele se origina do fato de que os governadores tinham um papel fundamental nesse esquema político que vigorou durante toda a Primeira República, entre o PRP e o PRM. Tá? Os governadores eles tinham um papel decisivo. Tá? Como que funcionava a coisa? Tá? Nós tínhamos assim, a base toda estava no poder local dos grandes fazendeiros, os chamados coronéis. Né? A expressão coronelismo ela existe também na historiografia brasileira para se referir ao período em que os grandes fazendeiros, que eram apelidados, né, lá no Nordeste de coronéis, tá? No período em que eles tinham um controle político da região em que eles viviam, do município em que eles viviam. Eram donos de terra, donos de fazenda, várias pessoas dependiam, né, das terras dele, dependiam, enfim, dele. E, então, esse coronel, esse fazendeiro, esses coronéis, ou esses fazendeiros, eles tinham uma certa ascendência sobre os eleitores. Né? É bom lembrar que era um momento político em que o voto ele não era secreto, né? É bom lembrar disso. Pela Constituição de 1891, o voto não era secreto, o voto era aberto. Então, assim, os mecanismos de controlar o voto dos eleitores, eles eram muito facilitados. Tá? Então, assim, quem tinha um papel-chave na política dos governadores? Os coronéis, né? Os fazendeiros, os grandes fazendeiros. Eles, né, meio que mandavam naqueles currais eleitorais que eles controlavam, né, conseguiam influenciar, era o tal do voto de cabresto, lembra disso? Voto de cabresto? Pois é. Então, era aquele voto de cabresto que era utilizado para assegurar a eleição no candidato que eles queriam. Tá? Então, esses fazendeiros conseguiam fazer, entre aspas, o prefeito. Tá? Esses prefeitos, por sua vez, conseguiam
fazer os governadores, que por sua vez, né, faziam, entre aspas, o presidente da República. Tá? Então há toda uma sequência. Né? Na base, o fazendeiro, acima o prefeito, que é feito pelo fazendeiro, os prefeitos se unem, se articulam nas suas bases, nos seus currais, faziam os governadores, que por sua vez faziam, né, o presidente da República. Depois isso retornava de cima para baixo em forma de recursos que eram repassados, né, do governo federal para os governos estaduais, que eram repassados para a prefeitura, que por sua vez, né, chegavam até esses fazendeiros. Né, esses recursos acabavam chegando até esses fazendeiros. Então, assim, eu acho que seria até mais interessante, né, não chamar de política dos governadores, mas política dos coronéis, dos fazendeiros, né, que tinham efetivamente, por assim dizer, o controle dessas bases, tinham o controle direto do eleitor. Porque se você pensar direitinho, né, o que define uma eleição, seja ela a nível estadual ou federal, é a prefeitura, é o município. Né? É ali que eles têm um contato direto com o eleitor. Né? Então, a política dos governadores foi isso. Foi também conhecida, né, como o período da República Oligárquica, né? Porque foi o período em que as oligarquias rurais controlaram o Estado brasileiro. Né? Controlaram, usando a máquina pública para beneficiar esses cafeicultores. Né? Então, toda a primeira fase da história da República Brasileira, ela foi marcada pela chamada política dos governadores, tá? Pelo voto de cabresto, pela alternância do poder, né, no poder de dois partidos políticos, enfim, por práticas que, em tese, foram abolidas com a Revolução, a chamada Revolução de 1930, que para muitos não foi tão revolucionária assim, porque na verdade representou uma troca de oligarquias. Saíram as duas que estavam lá e entraram os gaúchos, entraram os nordestinos, né, as oligarquias do Sul com Getúlio Vargas e a do Nordeste, as do Nordeste, com o apoio dos mineiros que acabaram rompendo aí com os paulistas, né, nesse episódio que acabou culminando com a Revolução de 1930. Então fique atento para isso. A chamada política dos governadores, você tem que associar imediatamente a voto de cabresto, coronelismo, são as palavras-chave, tá? Política dos governadores, voto de cabresto, coronelismo, política do café com leite, tudo isso está, essas palavras-chave estão associadas. Fica fácil para você entender e matar qualquer questão relacionada com o tema. Tá bom, gente? Beijão e até a próxima!